Caros, vamos a mais um relato no quadro Experiência em Tela. Vamos falar sobre um tema bastante delicado que muitas pessoas até evitam falar, principalmente pregadores, para não se complicar, pastores, mas a gente fala. Outra coisa, antes de adentrar propriamente na temática, eu quero deixar aqui bem claro. Esse quadro Experiência em Tela são relatos vivenciados por mim, visto por mim, experiências, bagagens, coisas que eu vi, coisas que eu presenciei e que eu trago aqui e faço um comentário. Porque tem gente que não entende. Eu não sei para onde o YouTube vai divulgar esse vídeo. Nesse mesmo quadro, com a outra temática, falando sobre demônios e tal, teve umas pessoas lá que não entenderam. Experiência em tela, é isso que eu acabei de dizer. São coisas que eu vi e que eu estou comentando. Não são coisas que alguém filmou e colocou no YouTube. Teve gente, não tem nenhuma filmagem comprovando. Como é que eu vou comprovar com filmagem numa época que nem tinha essa popularização do YouTube ou de vídeos lá em 2005, 2006, 2007. E esse relato que eu vou contar aqui para vocês é bem antes ainda. Começo dos anos 2000, final da década de 1990, só para deixar claro. Bom, homossexualismo na infância e na adolescência. Como assim? Na realidade, a gente até pode dizer bissexualismo também, lesbianismo também. Situações que você vê e interpreta claramente como uma predisposição para o homossexualismo, lesbianismo ou bissexualismo. Poderia até ser também, porque não, transexualismo, mas essa do trans eu não cheguei a averiguar. Então, só vou falar de três: homossexualismo, lesbianismo e bissexualismo. Na infância, pré-adolescência e adolescência. Com as pessoas que eu tinha alguma, vamos dizer assim, amizade, mas não é aquela amizade. Conhecidos de escola, colegas de futebol, eu jogava futsal, futebol de salão, eu jogava futebol de campo, isso tudo eu vi. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Chá de cueca, chá de calcinha. O que é isto? A menina, a outra menina, puxa a peça íntima dela até o talo e faz aquela brincadeira bastante humilhante. Do mesmo modo, os meninos nos meninos. Aliás, eu estava vendo o programa do Siqueira Júnior, ele estava fazendo alguma coisa parecida nesse sentido lá, onde que os que fazem parte do elenco do programa dele estavam mostrando para o Brasil inteiro ao vivo os seus canecos sendo depilados. A grande maioria que faz algum tipo de bullying ou faz essas práticas, que a minha concepção são homossexuais, tem influência, obviamente, das mídias, da televisão. E o Siqueira Júnior é o homem de Deus, né? O Siqueira Júnior defende Bolsonaro, e faz aquelas coisas ali impróprias. Ele acha aquilo perfeito. Biblicamente, aquilo não é perfeito, porque vai incentivar pessoas a sofrerem bullying. Brincadeira tem limite. Parece até divertido, mas tem limite. Então, isso era comum que eu via. Em mim, graças a Deus, nunca fizeram. Porque se fizesse também, ia levar porrada. Ia fazer que nem o Massaranduba dizia lá no Cacete Planeta: vou dar porrada. Então, em mim não, mas nos demais eu via. E aquilo me dava um asco. Eu ficava pensando, isso aí não tá certo. Isso aí é uma viadagem. Eu falava assim, eu pensava assim. Até porque eu sempre gostei de mulher. Como diz a música do Traje a Rigor, eu gosto de mulher. Sempre fui obcecado por mulher, desde a mais tenra idade. Eu me descobrindo com 9, 10 anos, 11, mulher. Meu foco era mulher, não era homem. Agora eu via os que andavam acerca de mim, que eu jogava futebol com eles, jogava tilica ou bolinha de gude com eles,
jogava outros tipos de jogos, sempre fazendo essas coisas, chá de cueca, ou passando a mão no rabo, né, vamos dizer assim mesmo, lá nas nádegas dos meninos. Certa feita, um tentou fazer isso comigo. Eu dei um chute bem dado na própria nádega dele, que ele viu estrela. Eu disse, quer fazer? Tu vai fazer com outro. Comigo tu não vai fazer não, seu viadão. Sai daqui, viado. Porque é ali que você flagra o viadismo. Ah, mas que preconceito. Não tem nada de preconceito. Estou falando da realidade. Isso final dos anos 90, início dos anos 2000. E curiosamente, aí que entra a bissexualidade, esses caras que passavam a mãozinha nas nádegas dos outros, geralmente os menores, os grandões são dos menores, fazendo ali uma espécie de sodomia parecida àquilo que os imperadores romanos faziam com seus servos, que tinham os eunucos como seus próprios homens. Eles andavam com meninas, beijavam meninas, a bissexualidade clara ali. Outros vão dizer, principalmente alguns especialistas na área da psicanálise, na área da psicologia, que tudo isso faz parte do descobrimento da sexualidade da criança ou do adolescente, ou que ele está naquela fase dos, vamos dizer assim, hormônios em turbilhão, né? Cheio de hormônios, então ele vai ter que fazer com tudo, porque ele está fazendo até com animal. Isso é um absurdo, é uma psicopatia, é uma depravação, porque você não precisa nem ser cristão para analisar isso, você não precisa nem ler a Bíblia para saber que isso tudo aí é uma coisa equivocada, fora dos padrões, é um excesso, é uma loucura. Então, como eu estava dizendo, muitos desses aí andavam comigo, faziam essas práticas. Gostavam de fazer bullying com os outros, esfregando o órgão genital num lugar do outro, fazendo coisas dessa natureza. E depois andava com meninas. Eram os garanhões, inclusive. Tinha pai que até se orgulhava, meu filho é o garanhão, né? Mas o filho dele andava também passando a mão no rabo dos homens e quando não dando o próprio rabo para os próprios homens, lamentavelmente. Uma certa ocasião, estava jogando futebol e estava lá um rapaz, provavelmente com 13 anos, eu 12, ele era 1 ano ou 2 anos mais velho que eu, começou a baixar a calça e mostrar os pelos pubianos, isso mesmo. A sorte que tinha um que jogava com nós, que era mais velho. Quando ele viu aquilo, ele pegou, deu uma bolada bem naquele lugar, que o rapaz imediatamente colocou, né, o calção de volta. O que é aquilo? Insinuando aquilo, se aparecendo com aquilo, querendo dizer que ele era macho porque tinha pelos pubianos, pode ser uma ideia. Mas também, contudo, pode ter ali um teor homossexual. Agora, isso que eu estou contando não é o pior. Eu vi coisa pior e mais novo. Acho que eu tinha 9, 10 anos. Certa feita eu vi 2 conhecidos, um em cima de uma mesa da sinuca, pelado, nu, enquanto que o outro fazia massagens lá nele e ali havia o coito. De um de 10 anos com um de 11 anos, que já pode dizer o anos também, 10 e 11 anos, fazendo a prática homossexual, um pegando no órgão genital do outro, enfim, você sabe. E esses mesmos andavam com meninas. Depois, mais tarde, só pegavam meninas. Não sei se deixaram a homossexualidade de lado ou a bissexualidade, que é o caso, de lado. Tínhamos alguns que, se não eram declarados, se não se declaravam, eles andavam mesmo com meninos. E depois, na vida adulta, foi confirmado isso. Do mesmo modo, meninas. Certa feita, uma menina ficou incomodada comigo, porque na tese dela eu estaria pegando a namorada dela, ou interessado na namorada dela. E ela começou a me chamar de feio, começou a me chamar disso, daquilo, vai pra lá. Começou a me xingar. E eu não entendia aquilo. Eu era até novo, às vezes ficava meio que ofendido. Ué, eu tô rejeitado, tô me humilhando, o que é isso? Já era uma espécie de bullying, obviamente, mas para livrar a sua queridinha de ter algum relacionamento comigo. Na realidade eu nem estava afim, mas ela entendia porque eu conversava com essa moça. Depois, mais tarde, eu não sabendo, encontro essa mulher, homem, eu posso dizer assim, que tinha na época inclusive um namorado, você vê, já tinha bissexualidade, e depois ela assumiu lésbica. Num banco,
com a sua namorada, ela chamando. E até hoje ela namora, ou tá junta com menina. Então, se percebe a homossexualidade, a bissexualidade, o lesbianismo, jamais na tenridade. Só que tem alguns casos que a pessoa aproveita, ou a pessoa experimenta daquilo, não gosta e fica no sexo original, ou permanece hétero, como foi o caso de muitos desses que eu citei aí, que passava a mão no menino, fazia o diabo lá, que eram para ser bissexuais, mas ficaram héteros. Hoje, muitos deles já estão casados, têm filhos e tudo. E se a gente contar e dizer os nomes, se está aqui, vão dizer que é mentira. Porque eles têm um passado negro, passado que condena eles. Outra ocasião, eu estava jogando bola, um homem com um rapaz novo, o rapaz novo berrando, fomos dar uma olhada. Lá estava acontecendo um coito homossexual. E um sujeito de 40 anos com um rapazinho lá de 15, 16 anos, olha lá. Foi pago, obviamente. A gente sabia que esse sujeito fazia isso, depois esse sujeito morreu de AIDS. Inclusive, esse sujeito, certa feita, conversou comigo, mas outro, eu não sabia que ele era dessa prática, eu só fiquei assim, Já vi que ele começou a querer colocar a mão aqui, assim, no ombro, eu já comecei a estranhar, já tiro, porque eu já sou um sujeito que entendia isso muito, graças a Deus. Porque quando a gente gosta de mulher, o foco é mulher, a gente entende as coisas. Quando não é, aí... Ou quando é muito ingênuo, também entendo. Eu também tive influência de ensinamento por parte do meu tio, por parte do meu avô. Então, a gente estava mais livre disso, mais forte para isso. Falando do meu tio, a gente conversava, meu tio já partiu, e ele me revelava algumas coisas que aconteciam na época dele, parecidas que ocorreu na minha época. Se meu tio fosse vivo, ele tinha o quê? Uns 72, 73 anos. Então, mais de 50 anos atrás. Para ver como que o futuro repete o passado. Na época dele, ele disse que aconteciam essas mesmas coisas, que tinham conhecidos que gostavam de andar com travestis, que já tinha na época, e citou uma certa feita que ele foi para um determinado lugar, lá estava cheio de meninas, e ele foi, claro, atrás dessas meninas, já na idade de senhor, vamos dizer assim, 50 e poucos anos, depois que ele separou da mulher dele. E estava lá ele com a menina, foi com um colega que levou ele, um amigo que levou ele, que tinha carro e tal. Quando ele terminou o serviço e ia embora, foi chamar o colega, quando ele viu, o sujeito estava lá andando com um travesti. E ele ficou até enojado, porque meu tio tinha asco por isso. E o camarada é um sujeito que tem filho, tem filha, foi casado, já andou com várias mulheres. É aquilo que às vezes a gente comentava, acho que a pessoa anda com tantas mulheres, tem nojo de mulher, agora vou experimentar o outro lado, eu vou experimentar o sexo homossexual, transexual, sei lá, pansexual, né, que é sexo com várias formas, de várias formas, com vários objetos. Nós tínhamos o ser gay que faleceu, era um roqueiro doido que diz que transava com vidros, com árvores, colocava o órgão genital lá, né? Porque transar a árvore vai transar com ele. É uma loucura, delírio, psicopatia, fetiche louco. Então, você vê como que é isto. Como que são as coisas. Complicado, não é? E esse relato é para dizer que os pais têm que tomar cuidado. Às vezes os pais pensam assim, meu filho está com uma boa companhia, está lá com um menino que é filho das nossas amizades, do rol de amizades nossos, de amizade nossa. É conhecido, é da vizinha e tal, mas ali pode estar rolando alguma coisa que às vezes o menino não conta, pode ter abuso, etc, etc. Falando sobre isso, me recordo certa feita, um professor, até eu posso dizer esquerdista, mas falando a verdade. O professor de Sociologia em Direito contou certa feita que uma professora era bem moderninha, defendia assim a causa LGBTQI+, com unhas e dentes. Mas só que o LGBTQI+, começou a acontecer na sua própria família. Mais o H, né? Então, lá, seus filhos, 2 filhos que ela tinha. O primeiro começou a se relacionar com um homem, ela começou a ficar abatida, triste. O segundo também.
E o segundo fora descoberto na casa desse professor. Porque ele convidou ela para comer alguma coisa, conversar. E ela estava com os 2 filhos. Aliás, perdão, ela estava com outro filho, com um amigo desse outro filho, e foram. Num dado momento, os 2 pediram: ô professor, podemos nos descansar? Algum lugar aí? Ah, tem aquele quarto ali, vocês podem descansar. Um fica para um lado, fica para o outro. Foram descansar, entre aspas, e começaram a demorar. Foi o professor e essa professora analisar no quarto, estavam os 2 copulando no quarto desse professor. E a mãe ficou louca, queria até suicídio. Porque tem uma hipocrisia, tem gente que defende a causa LGBTQI, mas não quer gays, lésbicas, homossexuais na sua família. Uma coisa é respeito, outra coisa é a coisa acontecendo, né? Eu fui bastante claro. Na minha opinião, eu respeito sim, mas eu não quero. Toda certeza, a minha opinião, eu não quero que uma pessoa ligada à minha família vá para esse caminho. Eu não quero, não concordo. Principalmente quando eu conheço a verdade bíblica. E você que anda nesse caminho, se arrependa enquanto há tempo. Ainda que as igrejas vão dizer: não, Deus te aceita do jeito que você está perdoado, você está salvo. Senhor, é um pecado como tantos outros, como de enganar o povo, que faz os pastores, muitos pastores famosos principalmente, que são estelionatários. É um pecado como de mentira, é um pecado como de adultério, é pecado e pronto. Tem que se arrepender dessa prática. Ainda posso contar algo que também eu sou bem ligado a mim, já na época de igreja. O pastor que me ungiu a cooperador tem um filho homossexual que pregava em cima do púlpito, que tinha nome de profeta, mas não ficou muito tempo no caminho do Senhor, foi fazer jornalismo, lá encontrou, ou por conta da profissão encontrou alguém, casou com esse alguém e tem filhos adotados. E esse pastorzão cuida dos netos adotados de um matrimônio homoafetivo. É complicado. O pregador do evangelho ter um filho assim. Tem que respeitar, obviamente, mas não se pode concordar. Então são as experiências. E sabe-se lá se esse rapaz não fora abusado. Porque tem muitos casos de abuso que façam com que a pessoa vire homossexual ou lésbico. E por isso que eu citei ali os casos do camarada lá, Garanhão, lá, abusa. Às vezes o camarada, ou por ingenuidade, ou por não ter alguém que fale de outra forma, gosta e fica. Isso é lamentável. E o culpado é aquele lá que foi fazer aquela insanidade, o bissexual lá, que na minha concepção é o próprio viadão mesmo. O polo ativo é mais viado que o polo passivo. Eu vou falar nesses termos mesmo, que ele gostar, gosta, porque é assim que o senso comum fala. Ou então vamos na norma culta, o homossexual passivo é menos homossexual que o ativo. Será que dá para dizer? Porque tem um que é ativo e que é bissexual, que anda com mulher também. Né? Nós tivemos recentemente o caso do Anderson do Molejão. Ah, o camarada lá, o traveco estava me dando bola. Eu fui para cima mesmo. É porque tu és também. Tu és homo. Né? Ah, não, é bi. Enfim, isso é uma depravação lamentável, né? Para analisar do ponto de vista espiritual. É o cumprimento da palavra. Que também não é nada novo. Porque na época lá de Ló, se tinha coisa pior. Os sodomitas queriam copular com os próprios anjos que foram avisar para Ló. Ló queria dar suas filhas, mas eles não queriam. Eles queriam os homens. É mais ou menos o que ocorre por aí. Nós temos no mundo inteiro mais mulheres e os homens não querem as mulheres, querem homens. E por isso que muitas mulheres estão virando lésbicas, porque não tem homens para elas. Outras estão vivendo um trisal, com um homem e 2 mulheres, porque é menos homens para muitas mulheres. Aí complica a situação. E ainda esses homens que eram para dar conta do recado vão casar com outros. Vai chegar um dado momento que eu não sou muito
crente em teoria da conspiração, mas tem algumas verdades, que vai se ter realmente a diminuição, a redução da população com isto. Além de ter outras formas, né, de até eliminar a pessoa com vacina, pode até ser também, com as pandemias, etc., também vai ter por conta disso, lamentavelmente. E sem falar também do controle da natalidade, você pode ter muitos filhos, por exemplo, na própria China não pode ter mais de 3 filhos, né, e por aí vai. Então tá aí o relato, meus caros, da infância, do que a gente via, e que eu era, obviamente, contra, e que denotava homossexualismo, que só Deus mesmo para libertar essas vidas. Algumas, graças a Deus, saíram, casaram, deixaram o bissexualismo, outros viraram até cristãs, casadas, tudo bem. Mas nós temos o fato que eu citei ali, o camarada nasceu na igreja e se debandou, né? Ah, você ofendeu o movimento LGBTQ. Eu não ofendi, não, tá? Eu estou falando verdades. Eu respeito, eu aqui não estou mandando ninguém atacar os homossexuais. Eu não estou expressando nenhuma violência e nenhuma homofobia. A gente tem que falar direitinho, porque hoje tem os caçadores de problemas, nós temos os ligados ao movimento politicamente correto, que ficam enchendo o saco. Ah, porque não sei o que, é realidade. Se eu sou hétero, eu quero ser hétero, eu quero ser respeitado como hétero. Do mesmo modo que eu respeito o homo. Outra coisa também é ser dita, que tem um lado perverso. O homem hétero não pode cantar, muitas vezes, uma menina ou namorar ela publicamente. Muitos podem dizer, tá provocando lá um ato obsceno, é lascivo, é isso, aquilo, aquilo outro. E como é que pode os gays, né, nessa militância terrível, fazer o que bem entendem, beijaços, por exemplo, contra a homofobia, pode se agarrar, pode fazer a parada gay, que agora acabou a parada gay, né, da pandemia, com os peitos de fora, aquela promiscuidade toda. Até eu estava vendo a Nani People dizendo que não participa da parada gay há muito tempo, porque tudo ali é uma hipocrisia. Eles fazem aquela promiscuidade toda, mas defender o gay mesmo eles não defendem, que às vezes é morto de uma maneira bárbara e cruel. E tem razão mesmo, porque tem muita hipocrisia nesses movimentos, nessas militâncias. Muitas pessoas não são realmente defendidas, necessitadas de... Bom, essa é a reflexão que eu queria fazer. Na realidade é a experiência que eu conto, que serve para extrair lições, os pais cuidar dos filhos, estar presente na vida dos filhos, perguntar o que está ocorrendo, o que não está ocorrendo, qualquer coisa estranha, qualquer marca, analisar o filho. E também temos casos piores, tem questão de pedofilia, né, que a criança pequena pode aparecer com marca, seja menino, menina. Enfim, nós estamos num mundo pior que a gente possa imaginar de outrora. Nós estamos num mundo 1000 vezes pior do que de outrora. Tem várias nuances, várias psicopatias, várias depravações, várias coisas. Recentemente saiu uma notícia que um padrasto estava abusando de uma enteada, acho que de 12 anos, a menina. Nós tivemos também caso há muito tempo atrás de professor abusando aluno com 6, 7 anos de idade. Você não está livre disso acontecer. Você que é pai, não está livre de ter que lidar com uma situação tão horrível dessa com os seus filhos. Então cuide. Analise a sua vida como que era e controle mesmo. Mesmo que pareça você um chatômetro, né? Que o filho às vezes vai até, depois quando pega uma certa idade, pai, ela me controlar a minha vida, mas está certo. Dá muito certo. Aliás, sobre essas questões, eu já ouvi a minha avó falando que tinha tantas coisas, inclusive na época de padre, que abusava, que fazia tudo. E hoje até eu agradeço também
os meus avós pela educação que me deram, pela instrução que me deram. Por exemplo, meu avô não permitia eu andar com coleguinhas, mesmo brincando lá, que eu jogava muito aquele futebol de botão, ou para jogar videogame. E se eles viessem no meu quarto jogar videogame, a porta tinha que ficar aberta, nunca a porta fechada, porque eles sabiam. Né? Eles sabiam que poderia acontecer alguma coisa. Claro que eu sempre fui hétero, mas poderia ter outras situações. O homem que é homem vai atrás de mulher. Esse é o meu primeiro ponto. Tá? Ele vai atrás de mulher, ele não vai atrás de macho. Mesmo que seja uma brincadeira, ele não vai fazer aquela brincadeira louca. Certa feita eu vi um irmão pegando outro irmão, querendo fazer insinuações de coito. Eu disse, mas que tolice mesmo. Larga esse teu irmão aí, deixa eu fazer essa tolice aí, rapaz. Eu fiquei queimado com isso. Porque esse macho que eu até represento, não é que eu estou querendo me gabar, mas eu até represento, o alfa, né, o fortão e tal, não o alfa Romeo, né? Não o machoxô, o homem mesmo, que gosta da coisa, está em extinção isso aí. Até aqueles que eram no passado estão mudando. Por isso que todo cuidado é pouco. E também mesmo o machão mesmo, também tem que ser controlado. Porque você também não pode abusar das meninas. E também os pais têm que controlar para que não haja abuso. Porque existe o abuso homossexual, que pode tornar a pessoa homossexual que seja errado, que o abuso do hétero não vai ser errado. Não é também. Tem que ter consentimento. E nas situações que tenham consentimento homoafetivo, mas geralmente não são com consentimento. São adultos abusando de criança e adolescente, até mesmo na igreja católica, padres abusando, é tudo isto. Eu não posso mais falar sobre o tema, porque o tema está sendo falado. O tempo, que eu queria dizer, está passando aqui, não sei se vai dar para a gente falar mais um pouco, mas essa conversa é longa, dá para falar sobre muitas coisas. Deixa aí nos comentários se você já viu alguma coisa dessa assim, se você já refutou, se você já viu até dentro da igreja, que eu creio que possa existir, apesar de ter algum ensino ali, seja qual for a igreja, e que os pais cristãos tenham consciência dessa verdade. E se tiver parentes homossexuais, respeite, mas concordar no sentido bíblico não dá para concordar. Porque Deus fez o homem para estar com a mulher. 2 homens não fazem filhos. 2 mulheres não fazem filhos. Como dizia o maluco beleza Raul Seixas, o mundo foi feito de plug e tomada. Parece chulo isso, mas é a verdade. Plug e tomada. Plug aqui da tomada e a tomada ali, engatou certinho. Não foi feito de 2 plugs e não foi feito de 2 tomadas. Raul Seixas falou isto. Preconceituoso, isso, aquilo, outro. A banda dele tinha até gay, mas ele falava essa verdade, e é verdade mesmo. Porque a ciência, por mais moderna que ela seja, ela não consegue fazer com que um homem engravide, um homem normal, né? Não é um homem mudado, que é mulher, ela se vira homem, muda o órgão genital e engravida. Na verdade, tem o aspecto de homem, mas é mulher engravida. É o original, ele não consegue mudar. Eles não conseguem colocar um útero no homem, apesar de ter experiência. E mesmo que eles consigam, não vai dar certo. O máximo que eles conseguem é o bebê de proveta, onde o esperma com o óvulo. Porque eles sabem que sem esperma e sem óvulo não tem procriação. E o esperma vem do homem, o óvulo vem da mulher. Então, além do sentido espiritual, nós temos também um sentido científico para rechaçar um absurdo desses.
Ok, meus caros? Abraço e até a próxima.